Bom, voltamos para a nossa próxima matéria. Espero que vocês tenham concluído, né, a lição de português. E agora nós vamos para a geografia. Não sei se acho que a Pro não falou que ia ser matemática, não. Geografia. A gente tem português, matemática e geografia, mas hoje eu vou dar geografia antes de matemática, tá bom? Então abram aí, livrão. Geografia é o laranjinha. Página 253. 253, tudo bem? Então, qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo da Pro, procura a página e volta aqui, certo? Bom, agora em geografia nós entramos numa outra unidade. Então, a gente vai parar um pouquinho de falar sobre os cômodos, tudo bem? Nós entramos na unidade 6 e nós vamos falar sobre os tipos de moradia. Então, olha só. O ser humano pode morar em diversos tipos de moradia. As cavernas, por exemplo, já foram utilizadas como abrigo, pois tem paredes e teto para proteger dos ventos, das chuvas e dos animais. Então, antigamente, os homens das cavernas, a casa deles, né, a moradia deles, eram as cavernas, como nós pudemos ver na aula de arte sobre as pinturas rupestres, que as pinturas rupestres são as pinturas dos homens das cavernas, certo? Então, por que eles moravam nas cavernas? Porque eles não tinham uma moradia como a nossa, que a gente constrói a nossa casa, a gente mora num apartamento. É diferente de antigamente, eles não tinham esses tipos de casa. Então, eles precisavam arrumar um lugar seguro. E para eles, o lugar seguro era a caverna. Porque a caverna, ela tinha as paredes e o teto. Então, se chovesse, não ia chover neles. Poderia proteger eles dos animais, dos ventos. Então, dentro das cavernas, eles ficavam protegidos. E olha que legal e que coincidência. Ela, né, dá pra perceber que é uma mãe e um filho. Então, a mãe aqui nessa lição, ela está fazendo uma pintura rupestre, que foi aquela que nós vimos, que a Pro até mandou o videozinho da Era do Gelo, que eles faziam para se comunicar, né? Para se alguém entrasse lá, já sabia que ali tinha uma família. Então, olha só, fez um animal, fez uma pessoa, tava colocando a mãozinha dela. Então, aí ela tá representando um tipo de pintura rupestre, certo? Então, as cavernas eram um jeito, um tipo de moradia para as pessoas de antigamente, tudo bem? Com o tempo, as pessoas começaram a construir casas usando materiais como argila, madeira, pedra, palha e etc. Então, olha aí, a próxima casa que nós temos aí é a casa do índio. A casa do índio se chama oca, tá bom, gente? Não é toca. Tem gente que acaba confundindo e fala que a casa do índio é a toca. Não, mas é a oca. E aí, esse é o tipo de moradia do índio, que ele utiliza os recursos da natureza, ele constrói a sua própria casa e ele é o lugar seguro ali para ele, né? Onde ele se protege também das chuvas, dos ventos, dos animais. Então, passou das cavernas, né? E daí vieram as ocas, vieram os outros tipos de casa. Então, tanto as cavernas quanto as ocas são um ambiente seguro para essas pessoas que não têm uma moradia igual à nossa, mas é uma moradia do jeito deles, né? E o índio, as ocas do índio não são assim pequenininhas. Quando a gente vê assim pequenininha, a gente tem a ideia que é bem pequenininha, né? Que cada índiozinho tem a sua oca. Mas não, geralmente nas aldeias, né? Nas aldeias indígenas, as ocas, elas são muito, 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 muito grandes. E aí todas as famílias acabam dormindo juntos, né? Acabam compartilhando do mesmo espaço. Então, a casa, como nós já falamos na atividade anterior, a casa é a segurança, né?
Então, a gente tá na nossa casa, de certa forma, a gente tá protegido, a gente está seguro. Assim como os homens das cavernas, que procuravam o abrigo deles, e os índios, né? Então, vira aí na página 254 para continuar. Certo? 254, só virar a folhinha. Então, ó, atualmente, a maioria das pessoas vive em casas feitas de tijolo e cimento, como dessa menina que está aí, e como a nossa casa. Por quê? Com o tempo, as coisas vão mudando, né? As tecnologias vão avançando, as pessoas descobrem outras maneiras. Então, imagine se até hoje nós vivêssemos nas cavernas. Seria bem esquisito, né? E pelo tanto de gente, tanto tamanho da população, não ia ter caverna que desse conta para fazer casa dessa quantidade de gente. Então, hoje em dia, assim como nossas casas, os materiais usados são tijolos e cimento, certo? Desculpa. Mas ainda existem casas feitas de madeira, pedra, barro, blocos de gelo, palha, etc. Não é porque a gente tem as nossas casas desse jeito, como nós vemos na maioria dos lugares, que não existem, né, outros tipos de casa. Então, existe sim casa feita de madeira, de pedra, de barro, que são as ocas. Os índios têm ocas ainda, né? Os índios, eles continuam com a sua tradição de bloco de gelo, que são os iglus, que são os das pessoas que moram nas geleiras, né? Nos gelos, que são os homens de gelo, né? E palha também, existem muitas casas de palha. Infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem ter uma situação financeira a ponto de ter uma casa, né? E isso é bem triste, tanto que quando a gente vê na rua, a gente vê bastante moradores de rua constrói suas casas embaixo de árvore, nas beiras dos rios, porque eles não têm uma casa como a nossa. Então, de certa forma, eles procuram uma segurança, eles procuram montar, né, a sua casinha, entre aspas. É a casa deles, mas não que seja uma casa totalmente segura, uma casa confortável, em um ambiente, em um lugar que ele possa estar seguro da maneira dele, né? Porque ele não está seguro assim como a gente, que tem a nossa casa, tem a nossa cobertinha, se tiver um frio a gente vai se cobrir, se estiver chovendo não vai molhar a gente, né? Então, ainda mesmo assim, com todas essas possibilidades de casas, ainda existem sim os outros tipos de casa. Caverna eu acho bem difícil, né? Mas a gente não sabe como são as pessoas que moram nas florestas, né? Então, olha lá. Não importa do que a casa é feita, o essencial é que ela nos proteja do frio, da chuva, do vento e que seja um lugar seguro, né? Um lugar onde nos sintamos seguros. Foi o que a Pro falou agora sobre os moradores de rua. Infelizmente, eles não têm uma casa igual a nossa. Então, eles buscam o lugar que eles acham mais seguros para montar lá a casinha deles, né? Porque a nossa casa é a nossa segurança, né? É o nosso aconchego, é o lugar que a gente gosta de ficar, a gente se sente feliz, se sente bem. E esses dias que a gente tá de quarentena, é o lugar que a gente só tem ficado, que é em casa. E aí a gente dá mais valor ainda, né, à nossa casa. A gente tem a nossa casa para ficar, para comer, para dormir. Então é um lugar seguro. E tem algumas pessoas que infelizmente não têm essa possibilidade, né? E embaixo tá assim: é a sua vez. A Pro vai deixar essa pergunta em aberto. E aí na aula de sexta-feira, que é a próxima aula de geografia, a gente vai conversar sobre isso. Então, conversem com o papai, com a mamãe. E aí na sexta-feira a gente conversa direitinho sobre isso que a Pro vai perguntar. Lembrando que a Pro já explicou que todos os tipos de moradia, seja
a caverna, a oca, o iglu, as nossas casas, é um jeito de proteção, da gente, de estarmos, né, nos protegendo da chuva, dos animais, do perigo, da rua. Então é uma proteção, a nossa casa é a nossa proteção, né, como se fosse a nossa casinha, assim, protetora. Então a pergunta que eu vou deixar em aberto pra gente conversar na sexta-feira vai ser essa, só que eu quero que vocês conversem também com o papai e com a mamãe sobre ela, tá bom? Então é a pergunta número 1. Você se sente seguro onde mora? Você aí na casa de vocês. Quando vocês, né, estão na casa de vocês. Vocês se sentem seguros onde vocês moram? E por quê? Se sim, vocês precisam explicar o porquê. Se não, vocês também precisam explicar o porquê. A Pro, aqui na casa da Pro, a gente tem que levar em consideração que todos os lugares que a gente está na rua acaba sendo um lugar perigoso, né? Só que a casa da Pro em si é uma casa que tem os muros bem altos. Então, eu particularmente, dentro de casa, eu me sinto segura, porque eu sei que nenhum mal, né, chegaria com tanta facilidade. E também não chove na minha casa, muito difícil entrar bichinho, ou bichão, né, daqueles bichos grandes. Então, eu, professora Natália, me sinto segura na minha casa. Mas eu quero saber aí, então vocês conversem com o papai e com a mamãe, porque eu quero saber a opinião de vocês. Vocês se sentem seguros na casa de vocês? Se sim, o porquê vocês se sentem seguros? E se não, o porquê vocês não se sentem seguros? E aí, na sexta-feira, nós vamos conversar sobre isso. Cada um vai expor o seu pensamento e a gente vai conversar um pouquinho, tudo bem? Então, agora nós finalizamos geografia. Foi mais uma explicação mesmo e um bate-papo. E vamos para a última aula de matemática, tudo bem?